Será que nenhum autista olha nos olhos? Será que toda criança autista caminha na ponta dos pés? Será que os autistas não gostam de ter amigos? Mitos, verdades ou depende? Esse é o tema da entrevista de hoje aqui da série sobre autismo do canal Conversando sobre Saúde. Quem respondeu todas as dúvidas foi a Lívia Aureliano, que é doutora em análise do comportamento da clínica Tatutea, especializada no tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Vamos à terceira entrevista da série. Lívia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Conversando sobre Saúde. Hoje o nosso vídeo é de mitos e verdades, ou depende, né? Porque também tem casos que depende, né? Sim. Então vamos lá, mitos e verdades ou depende sobre o autismo. Traumas durante a gravidez ou quando a criança ainda é bebê podem causar autismo? Não, isso é mito. Isso é mito. A gente já sabe que o autismo é predominantemente causas genéticas. Não é possível fechar um diagnóstico de autismo em bebês? Mito ou verdade? Mito. Hoje já se tem tecnologia e conhecimento suficiente para fazer diagnósticos, inclusive em crianças menores de 1 ano. A família só deve iniciar as terapias quando o diagnóstico for fechado? Mito. Quanto antes, melhor. Mesmo quando o diagnóstico ele não consegue ser fechado após uma avaliação em função de características da criança que sugerem que pode não ser um autismo, mas se tem algum tipo de atraso, precisa começar a intervenção o quanto antes, tenha diagnóstico ou não. É uma doença? Não é uma doença. É uma condição do neurodesenvolvimento. Toda criança que anda na ponta do pé é autista? Mito, verdade ou depende? É mito, né? Porque tem muitos outros motivos que fazem com que a criança ande nas pontas dos pés. No entanto, se a criança anda muito na ponta dos pés e também apresenta outros movimentos do corpo que chamam a atenção, tem que procurar ajuda especializada. Quem tem autismo é seletivo em relação aos alimentos? Depende, né? Muitas vezes sim, e isso também pode ser um critério para que chama a atenção da família para levar para uma intervenção, tá? Então tem crianças que sim, são bastante seletivas, seja por questões sensoriais, né? Por textura, sabor, cor, né? Dos alimentos, ou até mesmo por uma questão de rigidez, né? Da criança só querer comer determinado alimento e não outros, tá? Então, acaba sendo uma característica que chama a atenção, mas nem todo autista tem seletividade alimentar. Autista não suporta barulho, mito ou verdade? Depende também, né? Mas tem autistas que são sim hipersensíveis a barulhos, né? Porque geralmente pode haver uma comorbidade junto com o autismo, pode ter uma disfunção no processamento sensorial e é isso que faz com que a criança seja sensível a estímulos muito mais do que outras crianças, do que outras pessoas. Então, se tem essa característica, vai procurar ajuda, mas nem todo autista é sensível a barulho. Autistas são insensíveis ou agressivos? Não, isso é mito também, tá? Você tem crianças autistas, pessoas autistas que podem ter alguns comportamentos agressivos e pode ter crianças que têm comportamentos que são considerados comportamentos mais insensíveis, principalmente no que se refere à relação com o outro. Tá? A gente sempre precisa analisar esses comportamentos individualmente. Então, nem toda criança autista ela é indiferente ao outro. Tem muitas crianças autistas que são extremamente afetuosas, afetivas, que adoram o contato físico e tem outras que já não gostam. E tem crianças autistas que são um pouco mais, que têm comportamentos um pouco mais agressivos, mas que geralmente isso tem a ver com alguma desregulação sensorial que faz com que aquela criança sinta o ambiente de forma muito diferente do que outras pessoas. Então, quem diz que autista não gosta de socializar e não gosta de ter amigos, é mito. É mito. É verdade para alguns autistas que têm dificuldade, porque veja, a questão não é não gostar, é questão de ter dificuldades.
né? Que são coisas completamente diferentes. Mas tem muitos autistas que não só gostam, como conseguem de fato se socializar e interagir muito bem com outras pessoas. Mesmo porque a gente tem vários autistas aí casados com filhos, com família, né? Exatamente. Quem está no espectro autista não olha nos olhos, mito ou verdade? Mito. Tem muitos autistas que olham nos olhos, sim. E convenhamos, né? O contato visual ele é difícil para todas as pessoas. Tá? Então não é uma habilidade fácil de ser desenvolvida, tá? Mas tem alguns autistas que de fato têm muita dificuldade de desenvolver essa habilidade e digo mais, que nem chegam a desenvolver essa habilidade, que é de fato uma barreira muito importante, né? Mas outros que conseguem sim, conseguem sustentar o olhar e então isso é mito. A fala da pessoa com TEA é sempre desorganizada? Nem sempre, não, nem Mito. sempre, é mito também. Vacinas podem causar autismo? Mito total, isso já caiu por terra há muito tempo. Existem mais meninos do que meninas com TEA? Os números oficiais ainda indicam isso, né, que existem mais meninos do que meninas. No entanto, já existe toda uma discussão sobre os critérios diagnósticos. Né? Se sabe que os critérios diagnósticos para TEA são baseados em meninos. Então isso faz com que o diagnóstico em meninos seja inclusive mais fácil de ser feito do que em meninas. Então, o fato do diagnóstico em meninas ser mais difícil muitas vezes de ser feito, muitas vezes pode ser a variável que determina essa diferença no número. Então, oficialmente sim, mas há toda uma expectativa de que precisa ser desenvolvido, na verdade, critérios diagnósticos mais precisos no caso de meninas. Todo autista vai ter dificuldade no desenvolvimento acadêmico? Não, nem todo autista tem mito total. Tem alguns que são, inclusive, muito além da curva de aprendizagem em questões acadêmicas. Nessa mesma linha tem o oposto, né? Todo autista é dotado? Mito também, né? Existe muito essa ideia de que todo autista tem superdotação. Não é verdade. Em alguns autistas sim, mas a grande maioria não tem o desenvolvimento intelectual, digamos assim, dentro da normalidade. Pra gente encerrar, autismo tem cura? Não, porque não é uma doença, é uma condição. Então, o que existe é só o desenvolvimento dentro dessa condição. Então é mito? É mito. Muito obrigada mais uma vez, doutora Lívia. Eu que agradeço. E essa foi a terceira entrevista a respeito do universo do autismo aqui no Conversando sobre Saúde. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, você pode ajudar outras pessoas também. Lembrando que são 4 vídeos a respeito do autismo, então se você ainda não assistiu os outros, entre lá no canal e confira. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.